Fala turma, tudo na paz? Juntos aqui para mais um podcast Empreender 40 Mais. Tenho certeza que mais um podcast daqueles, porque tem sido assim todos eles. Lembrando que tem um QR Code aqui, ó, que tu pode nos chamar aqui para te bater aquele papo, trazer sugestões e ter mais informações sobre o nosso Empreender 40 Mais, Summit Empreender 40 Mais, edição 2026, que vai acontecer no dia 13 de maio, lá no Teatro do Bourbon Country, e eu espero te encontrar por lá. Hoje a gente vai receber um cara que tem uma história incrível, Beto Zanatto, acertei? Isso mesmo. Beto. E aí, Beto, tudo bem contigo? Tudo legal. Prazer também viver o Fernando, acho que fazia anos que a gente não... Uma vez ficamos até vizinho em Canoas. É verdade. Ah, então, na verdade, isso aqui é em causa própria. Em causa própria. Em causa própria. Cara, o Beto, ele faz parte, literalmente, ele faz parte de um momento da minha vida muito legal, que foi quando eu trabalhei na noite, tive casa noturna, né, fiz muito festival e tal. O Beto era a grande força motriz de venda. Sério? Né, na época. E aí até eu ia pedir para ele começar contando um pouco sobre isso, né, cara? Para essa geração mais nova que não sabe, né, que está acostumada com rede social, quando a gente começou a trabalhar lá, a rede social era praticamente inoperante, né? Tinha o Orkut ali, né? Mas tu vendia mesmo, o ingresso era quando tu contratava sites, e esse rapaz tinha o maior site de toda a grande Porto Alegre, grande região aí. Então eu queria que ele contasse um pouquinho dessa história aí pra gente, porque, cara, é incrível isso. Vamos lá, então. Mais ou menos fazer um jogo rápido. Eu chego em Porto Alegre, na verdade em Sapucaia, em 97. Eu venho para trabalhar no lugar do meu irmão, que daí o meu irmão, eu fiquei no lugar dele, foi para Uruguaiana, então eu fiquei totalmente perdido. E tu veio da onde? Eu vim de Barracão. Tu veio de Barracão? Até tem uma historinha legal, fui vereador em Barracão e tal, joguei futebol, morei no estádio da Montanha, em Bento. Sério? Morava com o Arilson lá e tal. Tem uma Chegou a jogar no esportivo ali? Jogava de goleiro. E aí eu venho embora, então não conheço ninguém. Pô, imagina aqui em Porto Alegre, tu não conhecendo ninguém. Aí o que tu faz quando tu não conhece ninguém? Ou tu entra numa academia ou tu joga futebol, né? Sim. E eu praticamente fiz as duas coisas, logo me entrosei com o pessoal da academia de Sapucaia. Aí o que acontece? Numa quinta-feira, por isso que eu digo, às vezes um dia, uma noite muda a tua vida, né? Aí eles me convidam para ir lá no boliche em Novo Hamburgo. O Fernando deve lembrar um famoso boliche que tinha lá. E aí eu chego lá junto com ele, nós em 4 pessoas de carona, e olho aquela fila gigante, assim, tem umas 200 metros de fila. Daí eu olhei, tipo, mano, Barracão também, não tinha nem sinaleira, imagine fila nas festas. Não tinha nem sinaleira? 200 pessoas, tava a cidade inteira lá. Tava a cidade inteira. Daí eu perguntei pra eles, pô, mas essa fila é normal? Não, aqui as festas têm fila. E aí eu, tipo, Aí tu vê assim, tem uma dificuldade e aí te aparece uma oportunidade. O que acontece? Eu tô na fila, aquela fila gigante, e vem uma menina e entrega todo mundo na fila um folder. E nesse folder, o que tá escrito? Passaporte da noite, Chicão Tofani. Aí eu olhei e falei pros guri, olha aqui. Aí eu li, na fila mesmo eu li, isenção de consumação. Lembra que na época era consumação, Sim. Não tinha ingresso. E fila, digo, olha, esse é o... Já não solução. Aí a gurizada, não, isso é picaretagem e tal. Guardei no bolso, tudo bem. Entramos, aí ficamos lá um tempo, e aí depois tinha uma outra fila para sair, porque daí a consumação tu tinha que passar no caixa e tal. Por exemplo, o ingresso tu entra direto, né? Aí no outro dia, tipo, isso era uma quinta de noite, no outro dia, na sexta-feira, no escritório que eu trabalhava em Sapucaia, eu comecei... Trabalhava com o quê, Beto? Desculpa. Eu trabalhava no Grupo Nacional, família Dalpozo, que depois venderam pro Sonai, Sim. toda essa... Parte administrativa. Aí eu começo a ligar para todas aquelas casas noturnas que tem ali no folder do Chicão. Factory, Ibiza, Nado Beer. E todas elas davam a mesma resposta. Não, o cartão existe mesmo e tal. Só que no telefone ali do folder é o telefone da menina vendedora. E aí eu digo, pô, se eu ligar para ela, eu já morri aqui. Aí o que eu fiz? Eu descobri o telefone do Chicão, através ali do falecido Pedro Melo e tal. Na verdade, dois já faleceram, né, infelizmente. E aí eu liguei pro Chicão e disse assim, eu preciso de 4 cartões. Botei uma pilha na gurizada lá de Sapucaia, vamos fazer 4 cartões. Aí liguei pro Chicão, falei com o Chicão, Chicão, até então eu não conhecia o Chicão, nada. Eu preciso fazer 4 cartões, te pago aí 6 cheques predatados e tal, tá aqui os nomes. Aí o Chicão
fez lá os cartões, mandou pro guri que era a câmera dele, motorista, foi me entregar em Sapucaia. Aí o que acontece? Eu recebo aqueles 4 cartões, todos eles vêm um folderzinho bonito, igual tinha, e vem todos eles um regulamento. Dado BIR isenta terça, domingo, Ibiza final de semana, Factory e tal, todos eles. E embaixo tem o telefone do Chicão, escrito assim, passaporte da noite, telefone do Chicão. O que eu faço? Eu pego aquele regulamento, eu tiro fico lá depois das 6h30 na empresa, eu tiro lá uns 400 xerox, só que antes disso, daquele A4 inteiro, eu faço 4. E segue lá, deu quase 1000 xerox, pequenininho. Só que daí, na hora onde está o telefone do Chicão, eu coloco o meu. O telefone. E aí, o que eu faço? Eu vou de ônibus, a pé, qualquer coisa, eu vou nas filas das casas noturnas e começo a entregar aquele regulamento com o meu telefone. E aí, o que acontece? As pessoas começam a ligar, se interessam, porque foi bem na hora que o Chicão tinha lançado. A bola estava picando. Sim. Eu vim lá do interior e ninguém tinha visto. E aí, as pessoas começam a ligar para mim para comprar o cartão. E aí eu ligo pro Chicão e começo a fazer cartão. Só que eu não ganho nada de comissão. Só que na minha ideia é a seguinte, eu vou vender tanto cartão que esse cara vai... Esse louco vai me contratar. E não deu outra. Assim, uns 3 meses, e até então não, só falava com o Chicão e o Pedro Mello por telefone. E aí eu pegava e, tipo assim, qualquer coisa que dava numa casa, às vezes até me inventava, assim, pra ter motivo. Pra ter motivo e marcar. Eu sempre dizia, Zanato de Sapucaia. Aqui na Factory o cartão não tá funcionando assim e tal. Aí, legal, Zanato, tal. E nas casas noturnas, olha que loucura, eu já me apresentava como gerente do passaporte da noite. De tanto que eu tava envolvido. Já tinha vestido a camiseta. Aí, uns 3 meses dessa operação, o Chicão, uma quinta-feira, assim, tipo 1h30, as coisas que eu lembro, assim, nítida. Isso lá em 98. Ele pega e me liga assim, Beto, ele diz, Zanato, eu notei que esse mês tu vendeu 50 cartões, tu não ganha nada pra vender, a menina que vende pra mim vendeu 18, qual é que é o teu segredo? Digo, eu faço academia e tal, tô envolvido. E toda sexta ele gravava na Factory. Aí ele pegou e disse, amanhã de noite eu vou estar lá na Factory gravando, vai lá que eu quero gravar contigo. Aí o que eu fiz? Naquela quinta de noite, eu fui na academia lá em Sapucaia e cheguei pra gurizada, tem uma promoção do passaporte da noite aqui, que quem fizer pode pagar em 10 vezes. Com cheque para dar? Não precisava nem dar cheque, 10 vezes. Só preciso do nome. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei nome, endereço, tudo, botei no computador. Sei que eu fiz uns 10 cartões. Eu financiei os cartões. Eles ficaram me pagando. Teve uns que nem me pagaram. Aí o que aconteceu? Na sexta de noite chega o Chicão e o Pedro Mello lá na Factory e eu já organizei. Cheguei cedo pro segurança. Seguinte, reserva 2 mesas aqui vai vir o pessoal do Chicão gravar e tal, lá no restaurante. E fiquei lá sentadinho esperando. Aí quando o Chicão chegou, aquela folha com 10 nomes. Aí ele olhou pro Pedro Mello. Não, esse é o cara. A partir de hoje só ele vende. Aí eu começo a vender ganhando comissão. E fico lá uns 2 anos vendendo e batendo recorde. Aí eu trabalhava nessa empresa lá de transportador em Sapucaia e o Chicão sempre dizendo, cara, larga essa empresa, cara. Eu vendia 20, 30 cartões ali. Fica trabalhando só, porque ele via que eu sofria, porque eu vinha de noite, cara. Olha só o que eu fazia, as pessoas às vezes não acreditam. Eu ia de bicicleta, porque não tinha carro, nada. Eu ia de bicicleta até o bicicletário de Sapucaia, eu deixava a minha bicicleta debaixo ali, pegava o trem e vinha para as casas noturnas, depois pegava um táxi, um ônibus, era essa mão. Só que quando eu chegava na casa noturna, daí eu era o grandão, porque daí eu liberava a fila. Fazia sim. Mas depois, quando terminava a festa, a mesma coisa. Pegava ônibus, trem, e aí ia trabalhar direto. Às vezes nem dormia. Aí o que eu faço? Em outubro de 2002, eu peço demissão lá da empresa, e aí eu recebi R$3.000 na época de rescisão. Aí eu saco essa grana. Na verdade, eles me pagaram em dinheiro. E eu pego um trem e venho pro Dado BIR numa terça-feira e me encontro com o Chicão. E com aqueles R$3.000 no bolso. Eu cheguei pro Chicão assim, a gente sempre parava para ficar jantando ali e tal. Eu digo, Chicão, R$3.000 é o dinheiro que eu tenho, é o dinheiro da minha vida. Eu quero fazer um negócio contigo. Porque até então eu ganhava R$40 de comissão de um cartão que a gente vendia 200. A partir de hoje, eu te dou esses R$3.000, tu me vende
30 cartões em branco, que seria R$100. Eu daí vendo, e eu sabia o rapaz que botava o mesmo que ele botava os nomes ali, né? Eu vendo, vou ali, coloco os nomes e entrego. E quando eu vender esses 30, venho aqui e te compro mais. Ele olhou assim, digo, a partir de hoje nós seremos sócios, 100 para cada um. Aí ele olhou aqueles R$3.000 ali, visualizou, pô, o cara tá esforçado. A partir dali, outubro de 2002, nós começamos a ser sócio, e aí cada cartão que eu vendia 200, 100 para mim, 100 para ele. Agora, aí também entra uma capacidade do Chicão de conseguir enxergar, né? Porque normalmente o cara, ou ele quer te sugar o máximo possível, ou ele já te enxerga como concorrente e já quer te derrubar ali, não deixa nem tu alçar voo, né? Eu, na verdade, o Chicão, infelizmente, faleceu ano passado. Eu sempre defendi ele, porque, cara, pra mim, o cara sempre foi um pai, assim. O cara me acolheu ali, sempre me deu força, na verdade. Tipo, por que eu conquistei esse lance de noite, festa? Porque alguém me deu uma oportunidade, né? Sim. Só que assim, tipo assim, tu tem que fazer por onde também. Eu sempre digo assim, na dificuldade da fila, daquela noite, lá no boliche, em Novo Hamburgo, eu vi uma oportunidade, cara. De que depois, quando contar a história de Uber, também vai ser mais ou menos nesse sentido. E aí eu fico ali batendo o recorde todo mês de vendas, assim, a gente vendia cartão. E aí o que acontece? Eu comentava ali, o Pedro Melo também comentava sobre as festas. Então eu aparecia ali comentando, o Chicão me entrevistava e tal, e embaixo, no rodapé, aparecia meu telefone. E aí o que acontecia? Por exemplo, o Fernando pegava e assistia lá, e aí me ligava, ô Beto, deixa o meu nome na lista do Dado Beer, do Veneza, da Liquid, de todas as casas noturnas que tinham, né? E como nós tínhamos um know-how de deixar os nomes, eu ia deixando. Só que eu nem sabia, eu não conhecia o Fernando pessoalmente, tu me ligava ali. E aí eu me liguei. Digo, vou fazer um site, e o site vai ser meu nome na lista. Que daí as pessoas vão entrar no site e já vão botar o nome direto na lista das festas. E aí nisso apareceu um guri lá que era programador e tal. Em um mês o site estava no ar, o guri nem me cobrou, divulguei ele e tal, fiz uma mídia com ele. E aí, coincidentemente, o meu site, eu trouxe um presente para ti aqui. Isso aí abria caminhos. Sério, não cara? Não tem ideia do poder. Meu nome na lista.com.br. E aí, coincidentemente, eu criei esse site em novembro de 2003. E depois, que daí, na época nós tínhamos Orkut ainda, aí quando o Facebook veio aqui, entrou para nós, eu fui descobrir que o Facebook foi criado em novembro de 2003. Caraca! E daí o cara chegava com esse cartão. Esse cartão foi um outro passo. Primeiro era assim, a pessoa se cadastrava no site, meu nome na lista. E não é que nem agora, que tu chega ali, curte, segue, não. Ali tu botava nome, endereço, CEP, cidade. Todos os dados. Dado de nascimento, música que mais ouvia, gostava, tipo de música eletrônica, sertaneja. Rádio que mais ouvia, era tipo assim, só não tinha o nome da avó, era um... Sim, era uma base de dados gigante. E aí, em questão de um mês, tinha uns 30 mil cadastrados. Foi assim, um assustador o negócio. E aí, o que aconteceu? O Dado Birco, eu tinha uma amizade com ele, o Eduardo, ele pegou e me deu a sexta-feira para mim divulgar lá. Ele já estava no Country. E aí, o que eu faço? Aí ele me dá um desconto para todas as pessoas que imprimissem. No começo do imprimisse o convite no site ou botasse o nome na lista. E por que deu certo o site? Porque, por exemplo, o Fernando ia lá e se cadastrava e ele tinha uma senha. Então, daí, na hora que ele chegava lá, eu vou ir na Liquid. Ele pegava, escolhia a Liquid, que aparecia ali o desconto, e ele imprimia o convite. Só que o convite saía no nome dele. Então, isso criou credibilidade. Então, o Fernando não podia imprimir um convite para ti. Sim, tu tinha que imprimir. Daí tu tinha que se cadastrar também. Por exemplo, o Fernando, a namorada dele. Tinha que cadastrar ela. E aí deu um nível de cadastro gigantesco. E aí, para tu ter uma ideia, um mês depois que o site estava no ar, teve uma sexta-feira que entrou 502 pessoas no Dado Beer. E eu ganhava R$3 cada pessoa que entrava. Então, em 2003, numa noite, eu ganhei R$1.500 e poucos numa casa noturna. Ele valeria hoje a quase R$10 mil.
E aí começou a virar uma bola de neve. Depois vim conhecer o Fernando, o pessoal, e aí começou a abrir para um leque de casas noturnas. Que extraordinário, cara. Era impressionante, assim, ó. Eu trabalhava no marketing da Liquid, né? E então a gente tinha várias noites, né? Tinha quinta, sexta, sábado. E aí final da tarde chegava a lista do nome da lista. Vinha pelo... Cara, e aí chegava... Cara, de vez em quando era uma lista com 6, 7 páginas de nome, um depois do outro, assim, era um fenômeno. E qual era a vantagem que o cara tinha de estar com o nome na lista? Ele daí tinha um desconto. Vamos imaginar que a consumação fosse lá 50, ele pagaria tipo 30. Isso. E aí desse 30, a casa ainda tirava R$3 para dar para mim, para me pagar. É isso aí. E aí as pessoas me perguntavam, mas a casa poderia te pagar menos? Não, a casa queria pagar até mais, porque ela queria me motivar. Claro. Tipo assim, sim, tu continuar pra cá, óbvio, porque era na verdade, o Beto, ele era era exatamente o que eu estava falando, ele era a força motriz de venda daquele produto que tu estava ali oferecendo. Chegava uma lista lá, com 700 nomes, entravam 200 nomes daquela lista, porque tinha gente também que fazia ali e acabava desistindo, não ia, né? A gente pagava R$600 pro Beto, mas, na verdade, a gente faturava 6 mil. Sim. Para te pagar a comissão dele era maravilhoso. Era maravilhoso. Né? E outra coisa, tu tinha um público selecionado, entendeu? Tu sabia que o que vinha ali do Beto não era um cara que saiu na rua, pegou um panfleto e resolveu ir lá. Agora que interessante, né, cara? Até pela questão de segurança. Por exemplo, se eu tivesse um problema lá com o Fabinho Vargas e eu identificasse que o Tava Fabinho na na lista do Beto, tu ia no Beto. Eu ligava pro Beto e disse, Beto, assim, ó, tive um problema aqui, quem é o Fabinho Vargas? Isso esse cara é o fulano, ele mora em tal lugar, não sei o que e tal. Tu tinha, era uma forma de educar. Tá louco, cara. Agora, tu vê que interessante, né? A gente sempre fala que de uma dor, de um problema, de uma necessidade, né? Nasce uma oportunidade. Quer dizer, acho interessante, Beto, tu chegar na fila lá daquele primeiro boliche lá em Novo Hamburgo, recebeu um folder e os teus amigos todos dizendo, cara, nada a ver, isso aí não funciona e tal. Cara, e tu ir atrás, acreditar, ligar pro cara, procurar o cara. E um negócio que eu falo há muito tempo, eu trabalhei muito na minha vida de graça, cara. Sim, pra construir, né? Trabalhei muito, assim, pra aprender e pra mostrar também o meu valor. E foi exatamente o que tu fez. Tu foi correr atrás de dizer, cara, eu não tô ganhando nada com isso, mas eu vou fazer tão bem que esse cara vai ver... Não vai ter como ele não vai ter. Esse cara vai ser obrigado a me contratar, eu não vou dar outra alternativa pra ele. Né? Eu tinha na época que eu descobri até com um guri lá de Santa Maria, Daniel Biasoli, que tinha o site Biasoli, que ele conseguia mandar as mensagens ilimitadas para os celulares. E aí eu paguei um X valor para ele e eu passava todos esses números de telefone e aí ele botou no sistema lá. Então, por exemplo, o Fernando, não sei se tu lembra que eles abriram a Touch ali perto do Guatemi. E aí eu pegava, mandava uma frase do evento e ele mandava. Ia para milhares de pessoas. Por exemplo, todos aqueles telefones celular que eu tinha, demorou só um pouquinho para cadastrar, mas depois... E assim, tipo, a mesma mensagem para 20, 30 mil pessoas. E só esse guri de Santa Maria que conseguia. E aconteceu de 4, 5 pessoas, por exemplo, estar numa reunião e todos receber a mesma mensagem. Ali foi um estouro, porque daí, tipo, esse próprio pessoal começou a vir atrás. Como era a mesma coisa nós aqui em 5, por exemplo, de repente receber a mesma mensagem na mesma hora. Sim. E aí foi onde deu o up mesmo do site. E aí, então, eu faço o site em 2003 e ele dura até 2013. São 10 anos. Aí eu cometo um erro. Que eu ganhei uma grana legal, comprei um apartamento legal em Canoas, tudo. Só que eu deveria ter guardado uma grana para ter feito um aplicativo. Esse lance, meu nome na lista, existiria até hoje. Claro! Com certeza. Claro. Porque até hoje as pessoas usam e vão usar daqui 20, 30 anos. Então, esse foi o meu primeiro erro. E aí, o que acontece? Em 2013... um pouquinho antes, o Facebook cria um lance de eventos dentro da página dele. Aí, por exemplo, lá o Fernando que tem a Touch, lá o que ele faz? Ele vai para o Facebook e já coloca direto no Facebook. E aí o que aconteceu em questão de 6 meses,
Meu site que eu tinha lá na época, 15 patrocinadores, cada um me pagava R$600, tipo, tirava 9 mil só do patrocínio. Em 6 meses deixou de existir, porque daí todo mundo ia começar. E não era assim, foi na mesma hora, sabe, para dar aquele sofrimento e parar. Foi aos poucos. Todo mês alguém me ligava, ali, o segredo, a menina do segredo, Beto, aquela mídia que a gente tem aí contigo, a gente não vai fazer mais a partir do mês que vem. Eu digo, pô, mas por que não? Porque a gente vai colocar lá no Facebook e tal. Então, o que aconteceu? Em 6 meses, acabou o teu negócio. Deixou de existir. Um erro meu não ter feito o aplicativo. Só que daí, o que eu faço? Naquele ano de 2013, no que termina o meu nome na lista, eu já tinha aquele lance de venda de ingressos e tal. Aí, o que eu faço? Digo, vamos fazer do limão a limonada. Não dá na lista, vamos nos ingressos. Aí eu crio o teleingresso. Que ele estou olhar, ele está ali atrás também com o meu telefone. Ele está bem do ladinho. Aí o que eu faço? Eu começo a vender meio direto festas, ingresso das festas. E aí o que eu faço? Como é que tu faz para tu entrar no mercado de venda de ingressos? Eu pego, como eu tinha um cartão com crédito alto, se tu for olhar essas festas, porque daí deu o up das festas eletrônicas. Se tu olhava aquelas pessoas que faziam festa eletrônica, a maioria não tinha nem onde morar. E aí eles faziam festa com 5, 10, 15 mil pessoas. Mas o que eles precisavam? Eles precisavam de um investidor. Aí o que eu fazia? Havia um DJ lá de Israel, o cara custava uma fortuna. Aí eu entrava nas passagens, pagava no cartão de crédito, passagem lá em 10 vezes, e aí eu fazia aquele investimento, e aí o que o cara fazia? Ele me vendia os ingressos mais baratos. Para ele era um puto do negócio, porque se eu não vendesse os ingressos, o dele já estava ali. Sim. Então o que eu fazia? Nas primeiras festas, por exemplo, o cara me passava lá um ingresso a R$50, eu não colocava 55. Eu vendia a 50. Tu não concorria com a festa? Eu vendia a 50, empatava, só que daí o que acontecia? Deu o lance do WhatsApp daí. Aí o Fernando me chamava ali, aí vinha só, não vinha o nome do Fernando, vinha só o nome do telefone. Ô Beto, eu preciso de ingresso para tal festas. Eu digo, mas quem é que tá falando? Aqui é o Fernando, mora em Porto Alegre. Aí o que aquilo explicava? Que o Fernando já tinha meu contato. Aí eu ia lá e adicionava Fernando, eu botava assim, 01, Fernando, Porto Alegre. Aí tu me chamava, Beto, quero ingresso de tal festa lá. Aquele da Ivete Sangalo que teve lá. o Folia. Aí eu digo, mas quem é que tá falando? Fabinho. Fabinho, Canoas. Aí eu botava 02, Fabinho, Canoas. E aí eu já tinha 2 telefones. Aí eu comecei a fazer uma lista de transmissão. E essa lista tu podia botar lá 256 nomes cada lista. E aí toda pessoa que me chamava, eu perguntava o nome e onde morava. E botava um número. Por que eu botava um número? Porque se essa pessoa não quisesse mais receber mensagem, eu já sabia onde encontrava. Entendi. Tipo assim, o Fernando, eu não quero mais receber mensagem. 01, tá na lista. Lista primeira ali. Sim. E assim chegou uns 20 mil porque aí telefones. todo mundo, tu tinha lá 200, se tiver no 251, eu já sei que é a segunda... Isso. E aí o que aconteceu? Quando eu recebia os ingressos dessas festas, eu lançava aquelas listas de transmissão. Festa, ingresso relâmpago, promoção relâmpago, ingresso tal. No começo, eu mesmo entregava, mas só que ficou um lance assim que ficou insuportável. Sim. Aí o que eu fiz? Eu fui em todos os shoppings e procurei uma loja de roupa e fiz parceria. Aí o que eu fazia? Por exemplo, ali no Iguatemi tinha a Cris Herbert, uma loja de roupa. Eu deixava os ingressos ali com uma maquininha de cartão e aí os próprios funcionários da loja vendiam meus ingressos. Passava no cartão o dinheiro. Na segunda-feira eu passava para recolher, depois da festa, para ver ali o que sobrou, o que não sobrou. Então, daí eu tinha em todo o shopping, Iguatemi, Praia de Belas, Total, lá o Outlet de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas. Agora tem um novo, mas tinha um antigo. Todos os shoppings que tu imaginar. E olha que baita jogada, porque daí aí a pessoa perguntava, mas o que a loja ganhava de vender os ingressos? Ela ganhava o fluxo, claro! E eu ainda fazia uma onda com o cara ali do Iguatemi. Aqui só tu vai ser o vendedor.
entendeu? Sim, Tipo, claro. Tu não vou botar Sim, tu concorrência aqui. criava relevância pro cara. Sim, claro. E pra pessoa, era legal. Pro dono da loja era legal porque entrava um monte de Sim, gente. o cara já comprava uma camisa, já comprava uma roupa. Pô, eu lembro do Jimbaran, Cozumel, eles Aham. tinham um monte de... Eles sempre vendiam quase no mesmo lugar, era uma fila de gente. Teve um lance em Canoas que chamou a atenção, eu tinha lá numa loja, acho que era Sul Games, e aí eu vou lá um dia, tem uma fila lá de umas 20 pessoas para comprar ingresso, só que daí acontece, os vendedores pediram pro gerente, o dono da loja, tirar os ingressos, porque eles estavam vendo o movimento, e meio que tipo assim, pô, tô vendendo ingresso aqui e não tô ganhando nada, né? Aí meio que foi a única loja que não gostou. Aí eu tô passando na frente da Datafoto, lá no shopping mesmo. Aí conheci o guri, que hoje tem uma loja aqui no Total, e eles, e aí, Beto, o que anda fazendo? Ah, eu tô com um lance de ingressos aqui e tal. E tava pensando em deixar um lance contigo. Ele, não, vamos fazer aqui e tal. E aí eu vi até que ele tava entusiasmado e daí eu digo, não, mas é o seguinte, eu tava numa outra loja ali, começou a vender muito, começou a dar fila e os caras, os vendedores não, que é isso? Daí ele me mostrou, tinha uma loirinha, uma menina loira na frente que ficava abordando as pessoas para entrar na loja. Daí eles, olha aqui, ó, vai ter um lance que as pessoas vão entrar. Daí eu me lembro que até me achei meio poderoso naquela operação, eu disse, tá, eu te deixo aí, mas eu quero que tu faça um pôster da minha família, um grande que tinha assim no quadro, igual. Ganhou a foto. Viu? Eles, não, vem aqui sábado, cara, enorme, gigante ali, uns 2 metros mais ou menos. Você vê, o cara me deu o pôster pra mim colocar os ingressos. Que legal. Beto, e onde é que entra o Uber na tua vida, cara? Que tu é um fenômeno esse homem no Uber. Daí o Uber... O teleingresso, então, ele na verdade chega em 2020, ele termina por causa da pandemia. Né? Uhum. Que daí, tipo, não teve ali Sim. uns 2 anos de festa. Mas antes disso, em 2018, eu, por um motivo pessoal ali, eu fiquei sem carro. E aí, o que eu vi? Eu enxerguei assim o Uber. Cara, o Uber vai me solucionar o problema em partes. Eu vou fazer porque eu só podia fazer de noite e final de semana. Eu vou fazer o Uber de noite, final de semana. E vou alocar um carro. Era 1.000 e pouco, né? Era mais barato que agora. E se eu ganhar o valor da locação do carro e a gasolina, já tô no lucro. Sim. Pegar minha filha na escola e tal, ali... Resolvi o lance do carro. Eu vou ter um carro e o carro vai ser pagar. É isso, vai ser pagar. E aí eu faço isso, daí mudo minha carteira, tem que fazer R, profissional, vou ali na Movidas e loco um carro, um Sandero, manual e tal. E começo a fazer de noite e final de semana. E eu conto até em outro podcast que quando eu vou fazer essa primeira corrida, é muito engraçado porque eu tô lá deitado, assim, 11 horas da noite, e tô cadastrando no 99 e na Uber os carros ali para tu começar a Uber demorou uma semana mais ou menos para me autorizar. E a 99 ali no momento que eu cadastrei, ele já me autorizou, e eu ali meio sem querer, eu liguei o aplicativo e ele já chamou uma corrida, assim, e eu tava lá de bermuda, assim, tipo, eu peguei e desliguei, nem tinha tomado banho, fui tomar banho e saí todo entusiasmado pra rua. Até então, daí já não tinha mais corrida, né? E daqui a pouco chamam uma corrida ali em Canoas, pra tu ver como é o começo. Às vezes o pessoal de hoje, eu tô falando 80 mil corridas, mas no começo, em tudo, tu não sabe nada. Sim. Aí eu olhei ali, só que eu olho só o destino. Tu que morou em Canoas, era Guajuviras. Mas eu nem sabia o que era a origem e o destino. Sim. E eu larguei pro lado do Guajuviras ali. Só que quando eu tô indo, a passageira viu que eu tava indo pro lado errado, né? Ela pegou e disse, não, eu tô aqui no posto tal, ali na Victor Barreto. Ali. Aí eu voltei e fui pegar ela, e aí pra tu ver como não sabia nada. Aí peguei, ela vem vindo pro lado do carro, ela tava num posto, e eu pego e abro a porta do lado direito, na frente, e ela entrou. E eu fiquei ali, micão ali, pagando. Sim. Peguei. Aí eu pego, como sabia que o destino daí era Guajuviras, eu faço a voltinha ali, pego a BR e vou indo pro Guajuviras. Quando dou uns 2, 3 quilômetros, ela chegou atrás assim, moço, o senhor não iniciou a corrida. Aí eu olhei e disse, eu sou sincero, nem sei. Daí eu falei pra ela, minha primeira corrida, não sei, porque na verdade não era só clicar ali, tu tinha que arrastar. Aí ela, não, é só que eu fazer assim, arrasta ali. A passageira me... Já sabia e tu não. E a sorte que tu pegou alguém que sabia também e de boa vontade, né? Boa vontade. E aí olha o que acontece.
Era uma viagem assim de uns 20 minutos, mais ou menos. Aí ela disse assim, já que eu lhe ajudei, agora o senhor vai ter que me escutar. Eu tô com uns problemas pessoais e tenho vergonha de falar para minha psicóloga e muito menos para meus parentes, que são todos uns fofoqueiros. Então, como eu sei que eu nunca mais vou lhe ver, eu vou lhe falar. Vou lhe falar. E a mulher foi aqueles 15 minutos, desabafou, falou todos os problemas da vida dela, e eu escutando ali. E daí o que eu aprendi nessa primeira corrida já? Que eu achava que eu tinha, por eu ter ficado sem carro, eu tinha o maior problema do mundo. Você sempre pensa. Sim, teu problema é o pior. Aí eu digo, cara, meu problema já foi pro segundo lugar, né? Porque o dela é 300 vezes maior, né? Aí eu encerro a corrida e daí ela mesma diz, pá, olha aqui, não é legal, era meia-noite, pouco já. Eu fosse, o senhor ia para casa e ela mesma me disse que tal o senhor pegar e dar uma estudada. Você vê, ela me deu um conselho, né? Aí eu chego em casa, volto e abro o YouTube. E aí botei lá como trabalhar de Uber e melhores carros e comecei a estudar. E fiquei ali, daí começou um monte de vídeos, aprender de como... Aí descobri, por exemplo, que o Etios era o melhor carro e tal. Aí eu trabalho mais ou menos uns 6 meses com esse carro locado. Aí vou e compro um Etios automático. Aí já no primeiro dia eu coloco GNV nele e já começa a dar uma diferença. Eu me lembro que na época eu pagava uns 1.600 de prestação. A diferença do GNV para gasolina dava bem mais do que isso. E eu comprei ele sem entrada também. É uma coisa que eu também defendo. Score. Pague tua conta em dia. Na hora que tu for fazer um financiamento, tu vai precisar. Cara, eu falo isso há muitos anos. E tem um lance assim, que, por exemplo, se a conta vence no sábado e no domingo, procure sempre pagar na sexta. Que lá no Score, tu pagou na segunda, beleza, tu tá tremenda certo. Tu não atrasou, mas se tu pagar na sexta, tu adiantou. E lá no Score, se tu paga na segunda, ele aparece como atrasado. Como atrasado. E aí ele vai te caindo os pontos, né? E quando tu precisa do teu crédito... E aí eu fico com esse Etios até março de 2020. Aí foi quando aquela semana que o Eduardo Leite, o governador, dá o lockdown, vários motoristas de aplicativo foram assaltados pelo mesmo motivo. O que acontece? As corridas, tu levava assim no máximo 3, 5, 10 minutos para vir uma da outra. Naquele momento ela começou 1 hora, 2 horas, aí tu via aquela fila de carro parado, de motorista. E aí tu começa a pegar qualquer coisa porque tu precisa fazer dinheiro. Isso, e outra coisa, não fecha o vidro, não liga o ar, e aí tu, na hora que tu parava, tu acabava cometendo esse erro. E aí o que acontece? Eu tô parado ali perto do Ecoville, ali pro lado do Sarandi, e aí passa um rapaz assim, de bermuda, ele volta, e eu aqui distraído, porque daí tu já começa a pensar na tua vida, tu lá que tá com uma presteca alta, um monte de conta pra pagar, e tu nem meio se dá conta do que tá acontecendo. Aí o cara passou, viu que eu tava distraído, com a placa Canoas, que geralmente eles pegam uma placa, preferem uma placa de fora, chegou meio como fosse pedir uma informação pro lado direito. Essa rua é o número, nome tal, e quando eu virei pra ele já tava com o revólver. Aí ele entrou pela direita. Primeira coisa que eles fazem, eles te pegam o celular, pegam algum dinheirinho que eles verem ali e pediu para mim descer, eles ligam o carro e desce. Desci, beleza, e o cara se foi embora. Meu carro. Aí nisso, a situação totalmente de impotência, não sabe nem o que fazer. Aí nisso vem um motorista de aplicativo. Aí eu ergui a camisa e acabei de ser assaltado, aí se puder me dar uma força, eu precisava ir para Canoas. Daí o cara, Canoas não consigo te levar. Aí o cara também já acha que é um outro assalto, né? Sim. Tem que se colocar no lugar da pessoa. Claro. Então se tu puder me emprestar o celular, aí para me ligar para uma pessoa da família vir me buscar e tal. Não, emprestou o celular, daí marquei. Daí eles, posso te deixar ali na Fiergues, então. Daí o cara viu que era real mesmo. Já é bem melhor. Me deixou na Fiergues, combinei com a pessoa ali, questão de 1 hora e pouco, estavam me pegando ali. Aí eu pego processo do seguro, uma tortura, porque daí tudo cartório, tudo fechado. Olha, foi tudo fechado. Não desejo para ninguém isso. Meu Deus. Foi um mês e pouco lá, a seguradora me paga, só que daí eu cometi um outro erro, que não tem corrida. Aí eu vou ali e compro outro carro, igualzinho. Um Etios, era a mesma cor.
Tivemos que comprar assim, tipo, nem indo na loja. Era meio primeiro, eu só fui meio que no dia de bater o cartão lá. E o que eu faço ainda? Eu ainda vou lá e coloco o GNV. Fiz mais um investimento. E aí saí pra rua, carro zero, GNV, beleza, todo empolgado. E aí vem a realidade. Eu bati meu recorde. Hoje, sério, tô com o carro ali na outra rua, ali, se eu chegar ali em 2 minutos, eu já pego uma corrida. Eu fiquei 3 horas. Parado. E aí trocava de lugar, e eu suava assim, de cara, não vou conseguir nem pagar a prestação do carro. 3 horas. Só que aí, Fabinho, Fernando, vem um outro lance. A dificuldade te vem a oportunidade. Às vezes eu conto naquele momento que eu levei 3 horas para pegar uma corrida, foi onde eu comecei, o Uber começou a brilhar para mim. Por quê? Porque daí naquela hora, meio de reflexão, tipo, pô, preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a notar o seguinte, que só tinha 3 lugares que chamavam na pandemia. Tipo, 95% das corridas só chamavam hospital, mercado e Caixa Econômica Federal. Tem aquela fila do auxílio. Que é a necessidade básica. É o cara que não tem como não sair de casa. E aí o que eu fazia? Então, ia pro lado de um hospital, do mercado, numa caixa. E aí, tu estando perto, a tendência de tu pegar a corrida é melhor. E aí começou a acontecer, eu vi que o filezinho desse negócio, naquele momento, era o Bourbon da Ipiranga. Por quê? Porque a pessoa que fazia o Bourbon da Ipiranga, ele mora ali pertinho. Então eu entrava no estacionamento, pintava para mim, 2 quilômetros, levava. Só que o que a maioria dos motoristas faziam? Eles ficavam parados na frente da casa da pessoa. Tu voltava pro Bourbon. Por quê? Porque o cara dizia, pô, não tô ganhando nada. Por que eu vou rodar vazio? Eu pegava, saía dali e voltava. Quando eu entrava no estacionamento, dava outra corrida. E assim, tu ficou comecei a fazer corrida, comecei a fazer conteúdo, e aí o pessoal começou a olhar, pô, por que esse cara, no meio de uma desgraça, tá fazendo um monte de corridas. E o próprio algoritmo da Uber, ele vai vendo que tu vai aceitando, tu vai fazendo mais corrida, ele vai te mandando mais corrida. Então aí naquele momento, por incrível que pareça, foi onde eu comecei a crescer. E aí, tipo, tu tinha tempo, e aí eu comecei a estudar. Por exemplo, hoje, para resumir assim, hoje eu sou motorista do Brasil, já fizemos várias investigações, assim, até agora não apareceu. Eu tenho, para quem entrar ali no Instagram vai ver, eu tenho mais de 82 mil corridas. Toda segunda-feira eu atualizo. Pela Uber, até tem aqui, se posso fazer um print para vocês. Eu até olhei agora ali, que eu acabei fazendo. Por exemplo, eu moro lá na Zona Sul, combinei com o Fernando, calculei ali o tempo que dá, o que eu fiz, eu direcionei para cá. Então eu vim fazendo corrida. Trabalhei, deixei o carro ali atrás. Devo ter feito umas 3, 4 corridas. Então esse Uber também te favorece. De tarde eu vou pegar minha filha lá em Canoas para ir dar uma volta, direciono para casa dela e vou trabalhando. Então, pela Uber, eu tô com 68.666. Exatamente, vou fazer um print e mandar para vocês. Aí eu tenho mais 12 mil corridas pelo Pop e o Cabify, que no início eu só fazia Cabify, porque o Cabify mostrava endereço, onde ia e tal. E aí o que eu fui aprendendo, que eu sou o rei das corridas curtas. A maioria dos motoristas não gosta de corridas curtas. E eu consegui provar que eu fazendo corridas curtas eu ganho mais que uma corrida longa. Porque tu faz uma corrida ali que ela dá R$10, por exemplo, às vezes ela é no máximo 3 quilômetros. Então o que eu vou ganhar? R$3 o quilômetro. Aí o cara faz uma corrida de R$50 lá para São Leopoldo, mas às vezes é 30 quilômetros. Então ele vai ganhar o quê? R$1 e pouco por quilômetro. Bah! O teu valor agregado é muito maior. E aí eu comecei a bater o seguinte, R$1 um minuto. Porque daí também não vale a pena. Se, por exemplo, se tu vai pegar uma corrida, vai dar R$60, independente do quilômetro, vai dar 2 horas. Sim, tem mais isso, é o trânsito. E aí eu comecei a bater nessa tecla. R$1 um minuto. Porque daí, assim... E outra coisa que eu faço também, que o pessoal se apavora, eu não saio de Porto Alegre. Às vezes, quando eu tô diamante e platina, eu já posso deixar ali configurado para só tocar dentro de Porto Alegre. Então, eu só fico trabalhando dentro de Porto Alegre. Entendeu? Por exemplo, aí tu pega corridas curtas, que elas te pagam bem. E outra coisa, tu pega só ruas legais. E outra coisa, mesmo dentro de Porto Alegre, eu não pego corridas longas.
Sim. Por exemplo, se pintar uma corrida aqui lá para Ípica, por exemplo, Tu eu não vou pegar. Ela vai dar, o cara diz, o Uber, eu vou te pagar 30, 40 reais para Ípica. Eu vou preferir 2 de 20. Sim. Porque eu vou estar... E eu, como trabalho no Comfort, quanto mais centralizado tu tiver, mais tu vai receber a corrida Comfort. Outra coisa também, só trabalho no cartão. Tu não tem dinheiro. Não tem. Quando a Uber deu a opção de ir, porque uma época era Sim. dinheiro, né? Tipo, era uma loteria. Outra coisa, tu não sabia para onde ir. Tu só sabia quando tu iniciava a corrida. Sim. Hoje não. Hoje tu recebe, tu já sabe o valor da corrida, a nota da pessoa, quantos quilômetros vai e tempo vai levar para ir buscar a pessoa, quantos quilômetros e tempo vai levar para levar a pessoa. Então hoje tu tem tudo isso, só não vem a foto da pessoa. Tu sabe que isso que tu estava falando do Bourbon, eu lembrei de uma história do Frota, do Frotinha, falecido. Né? O Frota, ele descobriu um negócio que era o seguinte, tinha um condomínio ali em Canoas, que os caras saíam no condomínio, pegavam o trem para vir para Porto Alegre trabalhar de manhã. Então o Frota encostava nesse condomínio. Ele encostava no condomínio, pegava o cara, levava até o trem, voltava pro condomínio. Pegava outro. Ele disse que a maioria das vezes a meta dele do dia, ele batia ali em 1 hora só fazendo isso. Ele só fazia ali lá, fazia a volta, 3, 4 quadras, largava o cara e voltava. Ele estava ali o tempo inteiro. E ele disse que tinha gente que já sabia disso. Os caras ficavam em fila esperando o Frota pegava, carregava, largava no trem, voltava, pegava, carregava. E ele fazia isso ficava 1 hora e pouco fazendo isso. E batia quase. Cara, isso aqui que me chamou muito a atenção na tua história, Beto. Várias vezes o Beto usou a mesma frase. Cara, eu peguei aquilo e fui estudar. Uhum. E, cara, eu acho isso extraordinário. Um empreendedor que tem essa mente que tu tem, é sempre o cara que vai se dar bem. Porque, assim, ó, eu tenho uma frase que eu uso muito, até comecei a escrever um livro sobre isso, parei para escrever esse aqui, vou voltar. E esse meu outro livro, o nome é muito sugestivo. Eu nunca vi alguém fazer certo e dar errado. Isso é verdade. E o que é fazer certo? Fazer certo é o seguinte, cara, eu tenho que planejar o meu negócio. Eu tenho que estudar o meu negócio. Eu sempre falo que alguém que planeja e que estuda o seu negócio, eu sei que vai dar certo. Eu não sei o quanto vai dar certo, porque depende de mercado, de uma série de situações. Sim, tem outras variantes que são que fogem do teu controle. Então, eu não sei, cara, se o cara vai ficar milionário, se o cara está lidando com pedras preciosas. Ele vai pagar a conta do mês dele. Mas eu sei que vai dar certo. Porque todo mundo quer a solução, todo mundo quer o dinheiro no final, todo mundo quer o resultado. Mas nem todo mundo está disposto a investir em algo. E eu vejo que todos os negócios, tu falou lá do nominalista, tu falou do cartão lá da noite do Chicão, tu falou do Uber e tal, mas todos os teus negócios, eles têm uma coisa em comum. Tu não foi o cara nunca que sentou e ficou esperando ver a banda passar. Ele tem um processo, né? Tem em todos os teus negócios. Cara, eu fui lá, peguei, aí eu saí do meu emprego, peguei os 3 mil, que era o dinheiro da minha vida, cara. Isso. E fui lá e propus uma sociedade pro cara. Olha, assim, ó, quer dizer, uma oportunidade também para ele de pegar um dinheiro na mão ali. Cara, não deu certo. Deu certo por um tempo. Pá, cara, acabou o nominalista. Não, só um pouquinho, cara. Eu vou lá e vou comprar no meu cartão as passagens aéreas, vou pegar o ingresso, vou vender pelo mesmo valor, mas vou pegar o telefone dos caras e tal. Pô, daqui a pouquinho tu tinha 20 mil nomes. Aí vem a pandemia. Aí, cara, vou fazer mas o Uber, eu acho que... Mas daí tu não pegou o Uber e ficou sentado, assim. Não, cara, só um pouquinho. Eu acho que a corrida curta. Eu preciso entender o que funciona e o que não funciona. Esse preciso entender, eu acho que é o... É isso, cara. A chave. Que eu vou estudar. Uhum. Né? Tanto é que tu falou um negócio que eu sempre, quando eu vou fazer uma corrida curta de Uber, tô num lugar, eu sempre penso assim, cara, ninguém vai querer minha corrida. Porque é uma corrida curta. Porque sempre ouvi falar dos Ubers, puta, corrida curta que esse é um vício meio de taxista. Taxista, se tu pegar um taxista ali na rodoviária e tu for naqueles hotéis que tem Alberto Bins ali perto, ele vai te xingar a viagem toda. Porque ele vai dizer o seguinte, tu me tirou da fila para uma viagem curta, mas a culpa não é tua, ele tá ali Exatamente. Faz parte do teu jogo. Só que assim, depende naquela pessoa que tá indo ali, ele pode ter uma oportunidade, principalmente o taxista, faz corrida, não tem aplicativo, né? Ele pode ter um cliente fixo. Claro! É que ele pensa, o cara do táxi pensa o seguinte, eu vou sair da fila.
eu vou levar esse cara no Alberto Bins e eu vou voltar e eu vou pro final da fila. Isso. Entendeu? Só que ele não vê a oportunidade que foi o que o Beto falou. Exatamente. Esse cara pode ser o cara que quando chegar na frente do hotel, largar ele, o cara diz, cara, vou precisar de um táxi hoje de tarde, tu não pode vir aqui me Pra buscar. Gramado. Isso! Gramado. Eu Ou vou, pra ficar comigo em Porto Alegre. Tipo assim. eu vou ficar a semana toda aqui, eu precisava que me Isso. pegasse todo dia de manhã aqui e me Isso. levasse em todo lugar. Mas pra isso, tu tem que sair de dentro da caixa. Que é isso que o Beto faz muito. Cara, tem... Não, total. Sair dentro da caixa. Tem uma história de um cara que é um amigão da minha vida, assim, que é o João Vilaverde, que é músico. Acho que eu te contei essa história já. Sim. Que o João, cara, ele veio morar em Porto Alegre, tocava na noite, ele e o Rodrigo, e aí eles estão tocando, não conhece ninguém, aquele negócio que nem tu falou, começa, tenta tocar aqui, toca de graça ali, toca pra mostrar o trabalho, não sei o que e tal. Conseguiu um pub no Moinhos pra tocar. E aí era uma terça-feira de noite, ele disse que uma chuvarada caindo no mundo, ele e o Rodrigo lá, uma mesa só, bar vazio, só uma mesa, um cara, mas uns amigos ali e tal. E aí o dono do bar chegou pra ele e falou, olha, João, não precisa tu subir, né, cara? Ganhava por cover, não precisa subir, tu vai tocar aí 2 horas pra ganhar R$20 aí, cada um vai pagar 3 pila de cover. E daí o João olhou pro Rodrigo e disse, cara, já estamos aqui, vamos fazer, né, aquele troço, total, já saímos de casa. Daí subiram ali, tocaram, os caras ficaram, daqui a pouco chegou mais uma mesa, outra ali, tá, deu meia dúzia de pila e tal. Acabou a noite, o cara levantou da mesa, foi lá e falou, cara, adorei teu som, não sei o que, tá, obrigado. Tá. Eu tenho uma casa noturna em Caxias, tá, se chama Armazém. Eu tenho o Armazém tá aqui, entregou o cartão pra ele, disse, me liga que eu quero que tu vá tocar lá. O João tocou pra esses caras, cara, posso mentir aqui, mas acho que era alguma coisa assim, tipo, sei, por uns 10 anos, era uma grana fixa que ele tinha todo mês, ele não abria mão de tocar aquela data no Armazém, era o que sustentava ele, era a grana certa, assim, pra pagar aluguel. Isso, cara. Porque ele topou fazer. Ele disse que o Fernando podia pegar, o Rodrigo, pegar o violão e ir embora pra casa e tá tudo certo. Realmente a gente não ia ganhar nada aquela noite. Mas a oportunidade, ela tá... Tu tem que estar preparado pra receber ela. Né? A oportunidade, ela só vai bater em ti se tu estiver preparado. E geralmente ela veio numa dificuldade. É isso. Exato. Cara. E ela vem numa dificuldade e ela vem num momento inesperado. É isso. Tu tem que estar preparado para a hora que ela vai pintar. É isso. Né? É que na real, se tu analisar, se tu chamar o motorista de Uber, tu vai ver que 10 motoristas, 9 vão estar reclamando. E claro, a taxa tá baixa, precisa aumentar, tem várias coisas que precisam mudar. Mas é que também, tu só reclamar não vai adiantar nada, né? Eu só lembro, essa história do Fernando me lembrou do Armandinho. Uhum. O Armandinho, na nossa época, ele fazia o Manara ali, né? Tipo, e daqui a pouco o cara estourou. Sim. Só que o Armandinho contando a história, tem no YouTube ali, um dia ele tá tocando num barzinho, quase ninguém também, mesmas coisas. E aí daqui a pouco veio uma menina, assim, falar no ouvido dele, ele achando que a menina ia pedir uma música, a menina disse, olha assim, a gente quase não tem ninguém aí, a gente tava querendo conversar ali na mesa e o teu som aqui tá... Tipo, foram pedir pro Armandinho parar de tocar. Ver o que é o Armandinho hoje, né? Aí, tipo, um lance desses te choca, sou um ninguém, cara, vou parar. Se tu tiver um problema de autoestima, tu acabou com a carreira. Cara, eu tenho uma história muito parecida com essa. Eu tocava numa churrascaria, né? A gente não era o Tia Guri ainda, mas era eu e meus 2 irmãos. E nós estamos tocando e veio um cara e disse, na churrascaria lá em Novo Hamburgo. Veio lá e disse, irmão, é o seguinte, cara, nós estamos fazendo uma reunião ali e tal. Tu te importaria de parar de tocar e tal, pra nós poder conversar? Eu falei, eu não. Não, daí ele falou assim, eu te dou, quanto é que tu ganha na noite aqui? Daí era R$30. Daí ele falou, eu te dou os 30 e tu não toca, para de tocar. Eu falei, cara, por mim tudo bem. Se tu falar com o dono da churrascaria, que é o meu contratante. Que é o meu contratante. O topar, pra mim, não tem problema. Daí ele foi lá, falou o dono da churrascaria, deu o dono da churrascaria, seu Vidercino veio falar comigo. Só o seguinte, eles pediram para pode parar de tocar. Eu digo, tá, mas o senhor vai me pagar igual? Ele,
Claro. Eu digo, não, porque ele me ofereceu mais 30 para tocar. Então eu vou ganhar os seus 30 E mais os e os 30 30 dele. dele. Não, por mim tudo bem. Voltei embora com 60. Não parei de tocar. Então, gurizada, olha só. Eu preciso dar um recadinho. Por favor, que o Mas- Bruninho não para de me fazer sinal lá, o homem começa a ficar nervoso. É, Ele começa com a linguagem de sinais não, é dele o lá. diretor mais chato Não, do cara, é país. impressionante, velho. Isso vai Impressionante. ficar uma marca. Vai. O podcast com o diretor mais Vai. chato do Brasil. É É o impressionante. Empreender 40 mais. Mas vamos dar um recadinho e já volto. O governo do Rio Grande do Sul acredita no poder transformador do empreendedorismo inclusivo. Por meio da Secretaria de Inclusão Digital e apoio às políticas de equidade, a CEIDAP, em parceria com a Junta Comercial, o Estado desenvolve ações que promovem oportunidades e autonomia para todos os gaúchos e gaúchas, construindo um futuro mais justo, digital e empreendedor para todos. Um dos exemplos é o Avança Mulher Empreendedora, um programa que capacita e fortalece mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, social ou climática, estimulando o protagonismo feminino e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Com iniciativas voltadas à qualificação, ao acesso digital e ao incentivo à inovação, a CEIDAP mostra que empreender também é incluir, valorizar e transformar realidades. Porque quando as mulheres avançam, toda a sociedade avança junto, hoje e amanhã. Empreender é o futuro e o futuro nos une. Governo do Rio Grande do Sul. Recado dado. Tem mais esse aqui, né, Fernando? Esse aqui, ó, Empreender 40 mais em todas as boas casas do ramo. Também lá no meu Instagram, @FabinhoVargasOficial. Também na nossa plataforma, empreender40mais.com, né? E aqui no QR Code, ó, tem um QR Code aqui, ó. Pode nos chamar aqui, aponta a câmera do teu celular para cá e bate um papo com a gente para falar também sobre a nossa edição de 2026 do Summit Empreender 40 mais, que vai acontecer no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Hoje a gente está falando aqui com o Beto, que é uma sumidade. Eu fiquei tão fã, Beto. Olha, que bom, hein? Cara, a história... impressionante, né? Não, a história do Beto é uma história que tem tudo a ver com o nosso podcast. Muito. Porque é de um empreendedor, de um cara que tem uma veia empreendedora e um cara que não desiste. Tu sabe quem que o Beto me lembrou muito? Desculpa te interromper. O teu editor da Vitrola. O Ramir, cara. O Ramir, ele foi construindo e aí a vida foi tirando dele. Isso. E aí, quando a vida tirava dele, Ele construiu um negócio e o mercado fechava aquele negócio. ele ia. E ele começou a vender videocassete, acabou o videocassete. Foi locador de DVD, acabou o DVD. Fez vender CD, acabou o CD. E hoje ele tem a maior rede de distribuição de livro do país, mais de 3 mil pontos. É uma loucura. Eu só não dei esse pulo do gato. Às vezes, quando eu encontro o pessoal da antiga e começo a conversar no Uber, o pessoal lembra, assim, porque é difícil. O pessoal da antiga, quem não usou o Passabordo da Noite, o pessoal meteu o meu nome na lista, o teleingresso. O pessoal disse que faltou aquele start a mais de ter... Porque eu recebi algumas propostas de fazer, por exemplo, o nome na lista nacional, assim, mas eu sempre achava que o pessoal queria me dar uma sacanagem ali. Foi um dos erros que me bloqueei e fiquei concentrado em mim mesmo. Então, Mas acho que foi um Beto, erro. eu vou ser bem sincero contigo, cara. Eu sou um cara que eu penso muito sobre variantes da vida, tá? Volta e meia, porque eu acho que todos nós fazemos isso, né? Tu fica pensando, putz, se eu tivesse aceitado tal proposta, Sim. pô, se em tal momento eu tivesse... Cara, só que tu nunca vai saber isso. O se não existe. Porque na real, cara, e se tu tivesse aceitado e os caras tivessem dado golpe mesmo? Eu teria ficado frustrado mais. Ou talvez o cara tivesse ter tomado o nome, ou o cara tu tivesse te envolvido num processo por falsificação de ingresso, por alguma coisa. Então, assim, não existe, cara, sabe? Eu acho que, claro, que tipo, a gente não pode ser arrogante de dizer assim, ó, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Não, eu me arrependo de várias coisas que eu fiz na minha vida. Mas assim, ó, não tem como condicionar este arrependimento a fracasso ou a sucesso. Né? Tu construiu a vida com a capacidade que tu tinha de construir naquele momento com o que tu tinha de concreto na mão. Ponto, é isso? Foi bom. Beto, tu tá com quantos anos? 55. Tu tá começando a vida, cara. Tu tem pelo menos aí mais uns 25 anos de... Beto, eu tô com 54. Fernando é nosso gurizinho, eu tô aqui com 52. Né? E, cara, o que a gente fala como conceito do Empreender 40 mais, basicamente é o seguinte: dos 20 aos 40,
Um homem começa, né? Um homem ou uma mulher começa a produzir normalmente com 20 anos. Dos 20 aos 40, a gente produziu 20. Dos 40 aos 80, tem mais 40 para produzir. Quer dizer, tem o dobro. Então, tu tá com 55. Então, tu produziu até agora 25 anos, não? Não, 35 anos e tu tem pelo menos mais 25 para produzir. 25, 30 para produzir. Então, tu tem a mesma coisa, com uma diferença. Com toda essa bagagem que tu construiu. Com toda a experiência. Então, cara, ganhaste um fã hoje. Né? Ganhaste um fã. Eu queria, nós temos que encerrar, tem que acabar. Junto com os 33 mil que ele tem no Instagram, né, cara? Porque ele é um fenômeno. Não, 33 Instagram, mil né, nada. Eu vi, tu tem mais quantos? Não, no Instagram eu tenho 33 mil seguidores. Eu tenho 82 mil corridas. Eu só queria comentar, assim, se tivesse um tempinho, que nesse meio termo também lancei um e-book que se chama Uber Inteligente. Ele é para ensinar como se trabalha, os meus métodos. Né? Ele é vendido pela Hotmart. Para ensinar para os betos que estão em casa e vão fazer a primeira corrida. Ele é vendido pela Hotmart. Depois posso deixar um código ali. E depende se houvesse um interesse de vocês, podemos até sortear uns 2, 3. Claro. Vamos fazer isso. Faz o seguinte, me manda o teu link, que eu vou colocar o link aqui nessa edição. Sim. Tá? Para as pessoas acessarem. Tá? Legal. Manda o link depois, onde é que as pessoas... E depois a gente faz, de repente, um collab, alguma coisa no Instagram aí. Com certeza. Entendeu? Vamos fazer mesmo. Porque, não, Beto, fica perto. Tu tem que ficar perto. Caras que nem tu, assim, tem que estar perto da gente. Tem que caminhar junto, né? É verdade. E, tipo assim, só para dar mais uma completada, eu fiz do meu carro um outdoor, que eu sempre defendo, carro de motorista de aplicativo. Por exemplo, essa propaganda, ela tá aqui, tu passa. O meu carro, ele tem adesivo, tem várias parcerias ali. E hoje eu devo estar com, no mínimo, uns 6 patrocinadores. Não, cara, ô fenômeno. Cara, tem que juntar ele com... não é o... Com o Paulo Brito. Com o Paulo Brito, não, né, cara? O Paulo Brito veio aqui, o Paulo Brito... Cara, eu saí humilhado. Cara, o Paulo Brito aí vendia uma cota pro fulano, vendia uma cota. Nós aqui brigando pra vender cota e o Paulo Brito vende cota. Agora temos... É que eu aprendi com o rei da permuta, que era o Chicão Tofani, né? O Chicão Tofani, eu ia jantar, às vezes nós ia pra Gramado, ele chegava num restaurante lá, mandava o câmera, a gente vai fazer umas imagens aí... E já afilava a janta. Então eu aprendi. O Chicão nunca desembolsou nada. Mãozinha fechada. Ele foi o rei da permuta. Ele só foi juntando. Uma vez, até o próprio Fernando, talvez ele não lembre. Beto, tu é o rei da permuta. Tipo, tu vai precisar de uma coisa, por exemplo, revisão do carro. Arrumei ali a Sinoscar. Aí tem um lance lá do combustível, baratão combustível. Aí eu precisava fazer óculos, óticas Mel, Center Ótica, e aí tu vai. Não, cara, é isso, velho. É isso que eu acho genial. Quer dizer, em qualquer ramo de atividade, tu pode te dar bem. Sim. Às vezes o cara fala, não, porque eu vou montar um tal negócio porque o meu vizinho se deu bem fazendo aquilo. Cara, talvez tu não vai te dar bem, porque talvez tu não tenha o DNA para aquilo. Agora, cara... Tu, com certeza, é um fenômeno no Uber nacional. E, Beto, assim, ó, para mim, o que fica aqui dessa nossa conversa, tá, são 2 pontos. Primeiro, eu queria te dizer que sempre é um prazer estar contigo, tá? Tu é um cara realmente muito marcante, assim, numa fase muito importante da minha vida. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo. E segundo, cara, que é impressionante a atitude positiva que tu tem em frente à vida. E eu acho que isso é muito do que a gente defende, né? As pessoas, a tua vida vai passando, o tempo vai passando e tu vai achando que tu não tem mais oportunidade, né? Tu começa a entrar naquele troço, pois é, mas agora eu tô velho para mudar, ou agora eu tô velho para me reconstruir, eu tô velho para construir, eu tô velho para... Né? E, cara, tu mostrou aqui de forma prática. Que tu foi construindo a tua vida e as coisas foram acontecendo e tu foi te readaptando e tu foi aproveitando o conhecimento que tu já tinha, né? Bom, então eu olhava o Chico Tofani, entendi que o Chicão fazia assim, eu fui fazendo tal jeito, eu fui pro YouTube, eu fui estudar os caras da forma que os caras faziam e tu não parou. A vida não conseguiu te parar. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que eu olho assim na minha vida, porque assim, é muito fácil tu ter como exemplo de vida, ou tu ter como ídolo que tu tem, não sei o que e tal, o cara que é milionário. Sim. Tu olha lá aquele cara e diz, porra, o Bill Gates, não sei o que. É muito difícil
tu conseguir olhar para pessoas que são iguais a ti, que estão no mesmo nível, e tu olhar e dizer, pá, cara, esse cara é muito foda, esse cara. E eu tenho alguns exemplos assim na minha vida de pessoas que eu olho, que eu sei que muitas vezes até o cara tá pior até de grana que eu. Que não é o teu caso, graças a Deus, tá? Porque eu sei que tu tá bem pra caramba. Mas tem uns caras que tu olha assim, o cara tá... Mas, cara, aquele cara tem uma força, velho. Sabe, a vida deu uns tombos nele e o cara continua. Ele vai se levantar de novo. E daqui a pouco o cara me manda uma mensagem, pô, Fernando, queria te dizer que eu criei tal coisa, que eu tô com tal negócio, e eu digo, cara, onde é que esse cara se reinventou, velho? E o cara tá lá, e o cara tá brigando, e isso acaba contagiando todo mundo que tá em volta. E tu é esse cara, velho. Muito bom. Tu contagia com isso, cara. Eu queria te dizer sinceramente, Beto, eu fiquei muito feliz, velho. Beto, eu agradeço. Cara, que prazer te conhecer, que privilégio de ter aqui. Uma pena a gente ter que acabar. E tem que falar os livros que ele não falou. Ó. Ou um livro, ou um filme, ou uma série. Alguma coisa que tu olhou, que tu leu, que tu viu, que tu gosta, que tu queria indicar pra galera que tá na nossa audiência. Acho que tem assim, tipo, Pai Rico, Pai Pobre, e eu gosto de todos aqueles filmes que falam da pessoa que começou do zero e explodiu. Rede Social, Grande Aposta, que eu sempre vou lembrar do meu nome na lista. Que eu, Sim. Tipo, uma coisa assim, Sim. que eu sempre dizia, os caras, pô, esse cara é meio louco. Quando eu falava assim, não, esse cara é meio louco. Da onde? Eu via meus vizinhos, tipo, Beto, como é que tu imagina que isso aí vai dar grana? Só que eu acho assim, ó, só para terminar, o grande segredo de tudo, eu tive uma sorte, Fabinho e Fernando, que a partir dos meus 16 anos, eu só fiz o que eu gostava. Fui jogar bola porque eu gostava de balada, por que eu fiz o meu nome na lista? Nem imaginava que eu ia ganhar grana. Eu queria sair na noite. O lance do Chicão, também não imaginava que ia ganhar grana, era para entrar de graça nos lugares, porque eu gostava daquilo ali. Aí o Uber também, eu nunca imaginava que... Cara, eu sou apaixonado. Eu digo assim, em 2018, quando fiz a primeira corrida com a mulher lá de Canoas, eu senti uma paixão que eu sinto hoje. Eu tenho que me cuidar, porque eu até sou meio viciado, tanto que eu gosto, cara. Eu gosto. Por isso que dá certo. Exatamente. Obrigado. Valeu, Beto. Obrigado. Valeu, Eu que Fernando. agradeço. Você, muito obrigado por estar com a gente em mais um podcast, que é um podcast extraordinário, hoje com o Beto Zanatto. Lembrando o QR Code aqui, ó, pode nos chamar aqui para a gente bater um papo, conversar, trazer algumas sugestões. E 13 de maio nós temos a edição de 2026 do nosso Summit Empreender 40+. Fica na paz e tchau, tchau.